dia de vídeo no Sophie's English Time! Bom, pra quem não sabe, a gente mudou o calendário, agora é o primeiro domingo de cada mês que tem vídeo, tá? Só pra deixar vocês já, assim, mais antenados. E bom, se você já acompanha a gente no YouTube, pode acompanhar a gente também nas outras mídias sociais, desde o Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, blog, onde tá tendo postagem de desde funny stuff, curiosidades, dicas do dia, desafios, que agora tá muita gente participando, eu tô muito feliz com isso. Então, se você quiser participar, manda o seu vídeo com e-mail pra gente. E é isso, né? Bom, eu sou a Sofia e sou sua hostess e mais um vídeo do Sophie's English Time. Welcome! Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os pronouns. Os vídeos anteriores de subject pronoun, object pronoun, possessive adjectives e possessive pronouns estão, todos os links deles vão estar na descrição desse vídeo aqui, porque se vocês têm dúvida de como usá-los e tudo mais, é pra assistir esses vídeos. E outra, eles são importantes pro vídeo de hoje, tá? Bom, continuando, hoje a gente vai falar sobre os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos, né? Então, vamos começar? Vamos! Bem, os reflexive pronouns são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. E nós temos 3 forminhas de usar eles. São 3 bem básicas. Então, a gente vai ver as 3 nesse vídeo, tá? Função número 1. Função reflexiva, ou seja, a ação do verbo cai sobre o sujeito que pratica essa ação. O sujeito vai realizar a ação e vai sofrer com a ação, é ele que vai ser afetado. O pronome vai concordar com o sujeito da frase e vai sempre, guarde essa palavra, sempre após o verbo. For example, I cut myself with a knife. Eu me cortei com uma faca. Quem praticou a ação? Eu. Eu sou o sujeito da frase, eu que pratiquei a ação. Quem é o objeto que recebe a ação, que a ação recai sobre? Eu. Ou seja, além de eu ser o sujeito da frase, eu sou o objeto da frase que sofre com a ação. Another example. John killed himself. John se matou. Nossa, que deprê, hein? Tá, quem praticou a ação de se matar? John, ele é o sujeito da frase. Quem sofreu com a ação do John? O próprio John, ou seja, ele também é o objeto da frase. Ele praticou uma ação reflexiva, ou seja, além dele ser o sujeito da frase, ele é o objeto da frase. Observa que o verbo killed recai sobre o objeto. A ação do verbo killed recai sobre o objeto. Lembrete, quando o reflexive pronoun fizer parte de uma ação reflexiva, ele sempre deverá vir após um verbo. E sempre deve combinar com o sujeito da frase. E se você tem dúvida de qual o reflexive pronoun que combina com esse subject pronoun, dê uma olhada no blog. Eu já coloquei uma tabela com todos os pronouns lá para mostrar cada um que se relaciona com qual, ok? Função número 2. O reflexive pronoun, ele pode ser usado com função enfática, que é a mesma coisa que dar ênfase ao sujeito que pratica a ação. Quando ele for usado desse modo, o reflexive pronoun sempre, mas sempre, ele vai ter que vir após o sujeito da frase ou o objeto da frase. Got it? Let's see an example. She herself prepared the breakfast. Ela mesma preparou o café da manhã. Nesse caso, o reflexive pronoun está dando ênfase para o sujeito que realizou a ação de preparar o café da manhã. Nesse caso, o she. O pronome sempre vai concordar com o sujeito da frase e ele vai vir sempre, mas sempre, depois do sujeito ou do objeto. Nesse caso, veio depois do sujeito, mas também pode vir depois do objeto. Nesse caso, ficaria She prepared the breakfast herself. Let's see now another example. You will wash the car yourself. Você mesmo lavará o carro. O reflexive pronoun está dando ênfase ao sujeito que realizou a ação de lavar o carro. Nesse caso, você. Reparem que o reflexive pronoun yourself está concordando com o sujeito you. Novamente,
Não sabe qual é o reflexive pronoun correspondente a tal subject pronoun? Já postei uma tabela sobre isso no blog, então vão lá para tirar a dúvida. Outro ponto é que o reflexive pronoun está depois do objeto. Ele poderia estar depois do sujeito, mas está depois do objeto. Lembrando que tem essa variação, que pode vir depois do sujeito ou depois do objeto. Terceira função. O reflexive pronoun, ele pode exercer a função idiomática. Ele vai demonstrar que o sujeito que praticou a ação agiu sozinho. E ele sempre vai vir acompanhado por by. Não by de compra, tipo B-U-Y. É by só de B-Y, tá? Pra não confundir, porque eu confundia muito até me ensinarem direito isso. Let's see an example. They painted the house by themselves. Eles pintaram a casa sozinhos ou eles pintaram a casa sem a ajuda de ninguém. Nesse caso, o reflexive pronoun está demonstrando que o sujeito ou os sujeitos que realizaram a ação de pintar a casa agiram sozinhos. E reparem também que o reflexive pronoun themselves concorda com o sujeito they. E também está acompanhado pela preposição by. Another example. Peter and I did our homework by ourselves. Nós fizemos a lição de casa sozinhos ou nós fizemos a lição de casa sem a ajuda de ninguém. Nesse caso, o reflexive pronoun está novamente demonstrando que os sujeitos praticaram a ação de fazer a lição de casa sozinhos, sem a ajuda de ninguém. E o reflexive pronoun ourselves faz jus ao sujeito Paul and I, que é a mesma coisa que o we, por isso o our. Continuando, sempre que o reflexive pronoun exercer a função idiomática, ele sempre vai ter que ser precedido pela preposição by e tem que concordar com o sujeito. Got it? Well, let's train now. Vou dar para vocês agora algumas frases onde vocês vão ter que colocar os reflexive pronouns. Agora é a hora que você vai colocar em prática tudo que a gente já viu nesse vídeo. Ficou dúvida? Dá um playback, assiste de novo. Não conseguiu tirar a dúvida? Me manda um direct no Instagram, e-mail, qualquer coisa pra eu tirar essa dúvida e explicar melhor pra vocês. Quando o exercício aparecer inteiro na tela, você vai dar uma pausa, fazer com o tempo que você precisar, depois você dá o play e a gente vai corrigir. Now it's your turn. So, let's correct now. First, the women cut themselves seriously. Quem é o sujeito da frase? The women. E quem se refere ao they como reflexive pronoun? Themselves. Então, the women cut themselves seriously. E nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo a função reflexiva. Por isso, ele vai vir sempre após o verbo. Second, I myself sent the email. Nesse caso, quem está praticando a ação? Quem é o sujeito? I. Qual é o reflexive pronoun correspondente a I? Myself. Nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo a função enfática, para dar ênfase. Ou seja, ele vai vir depois do sujeito ou do objeto. Nesse caso, está vindo depois do sujeito. Third, Anna looked herself at the mirror. Quem é o sujeito que está praticando a ação de se olhar no espelho? Anna. Nesse caso, she. Qual é o reflexive pronoun correspondente ao she? Isso aí, herself. Nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo uma função reflexiva. Por isso, o pronoun tem que vir depois do verbo. Nesse caso, look at herself. Fourth, John built the house by himself. Quem praticou a ação de sozinho construir a casa? John. Nesse caso, he. Qual é o reflexive pronoun correspondente ao he? Isso aí, himself. Nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo a função idiomática para demonstrar que ele agiu sozinho e foi precedido pela preposição by. Number 5. We ourselves made this surprise. Quem praticou a ação de criar essa surpresa? We. Qual é o reflexive pronoun correspondente ao we? Isso aí, ourselves. Nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo uma função enfática no sujeito que procedeu à ação.
Mas ele pode sempre vir depois do sujeito ou do objeto. Se ele viesse depois do objeto, que nessa frase é o surprise, poderia ser We made this surprise ourselves. Nossa, parece aquela música da Tura. We made these memories ourselves. Rimou até. Ok, continuando, voltando pro exercício. Number 6. Did you go to the park by yourself? Nesse caso, quem é o sujeito da frase? O you. E qual é o reflexive pronoun correspondente ao you? Yourself or yourselves. Os dois são muito parecidos, um é pro singular e outro é pro plural. Aí só pelo contexto você diferencia ele mesmo. Nesse caso, ele está exercendo uma função idiomática, demonstrando que o sujeito agiu sozinho. Por isso, ele foi precedido pela posição by. Number 7 and last one. The wound healed itself quickly. Quem é o sujeito da frase? The wound, ou seja, it. Qual é o reflexive pronoun correspondente a it? Isso aí, itself. Nesse caso, o reflexive pronoun está exercendo a função reflexiva. Portanto, ele deverá vir após o verbo. Well, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. E tá com dúvida? Deixa nos comentários, me manda por Instagram, qualquer lugar para tirar a sua dúvida. Se inscreva no canal para receber todos os vídeos que a gente posta. Próximo vídeo é question words, ou seja, pronomes interrogativos. É muito legal, então stay updated. E é isso, acompanhe a gente nas outras mídias sociais e um beijão. Até o próximo!